Estamos iniciando a 53 semanas do Legionário da campanha do quilo de Pernambuco. 79 anos de campanha do quilo aqui na cidade de Recife. Aqui nós podemos considerar o marco inicial dessa tarefa, desse trabalho. Marco zero. Por quê? Aqui. Porque é dali do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, na Rua do Brum, onde é realizada a segunda campanha do quilo da nossa cidade. Isso em 1946 ainda, em março de 46, quando Elias Sobreira se reúne com o pessoal do Núcleo Espírita Centelha de Jesus e passam a realizar também o serviço de peditório. E é bom registrar, nesse momento de aniversário, de festa, que o ponto inicial do trabalho é aqui. Por quê? Porque nós, dentro de nossas pesquisas, nós colocamos como Maria Madalena, essa primeira legionária da campanha do quilo. Aquela que muito amou, conforme ele escreve o Evangelho de Lucas, através das palavras do próprio Jesus de Nazaré. Aquela que muito amou. Então, após a ressurreição de Jesus, quando cada um dos discípulos tomaram o seu caminho, Madalena foi conviver com os leprosos. E aí ela dá início à organização do serviço de peditório. Certo? Olha, passado o tempo, a campanha do quilo eclode com toda a sua força, e notadamente aqui em Recife. Então, quando o pessoal da Centelha de Jesus inicia o trabalho de campanha do quilo, as primeiras contribuintes, vamos dizer assim, são as prostitutas que saíam daqui dessa região dita chamada do Baixo Meretrício, certo? E diz Joãozinho e Sobreira que elas eram as primeiras a chegar espontaneamente quando o legionário abria o saco e colocar o dinheiro, que seria o primeiro grande motivo da caridade, vamos dizer assim, feita pelas pessoas, aquelas senhorias, aquelas senhoras que sofriam tanto, certo? A lembrança volta a Madalena, que iniciava o serviço de peditório ainda na época do cristianismo primitivo. É isso que a gente precisa entender, a importância de Pernambuco dentro do contexto histórico da doutrina espírita, do espiritualismo. Porque aqui começa o Brasil, certo? Quando em 1517, em Itamaracá, o primeiro grupamento de pessoas acontece, daqui entra o processo de civilização da nossa cidade. É lógico, do nosso estado, do nosso Brasil, é lógico que a repercussão espiritual desse processo é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E o que respalda tudo isso, esse novo trabalho, saca as costas, mochila na mão, campanha do quilo em nome de Jesus, assim como fazia Maria Madalena. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de 53 semanas do Legionário da campanha do quilo e 79 anos de campanha do quilo em Pernambuco. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Eu me chamo Feitosa, alguns de vocês me conhecem, né? E se me conhecem dentro de um panorama, né, que é dentro do trabalho do quilo nos domingos, né? Que a casa faz campanha do quilo. Já tivemos um convite gracioso para amanhã estarmos todos aqui presentes. Mas esse meu momento agora, bem rápido, é para agradecer a direção da casa por ter recebido a nossa sugestão, né, o nosso convite de representar a nossa regional, a regional de Olinda e Paulista, né, na escola do quilo. O trabalho do quilo, pessoal, é muito bem estruturado. Tem uma diretoria dividida em 8 regionais. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a nossa paz do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. É uma alegria imensa poder estar aqui para falar sobre a campanha do quilo. E digo mais, não basta falar sobre a campanha,
temos que praticar. É o grande remédio para os nossos males, para as nossas dificuldades. Tá? Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do livro, do qual a gente vai ler alguns parágrafos. Esse livro, ele fala da campanha do quilo, como a vemos. O nosso irmão Isolátio Mustafa foi que editou esse livro. Eu queria fazer a apresentação do irmão Bezerra de Menezes, que está aqui na capa. Para quem não é espírita, não conhece, né, nosso irmão Bezerra de Menezes, e aqui atrás diz assim: na capa temos o Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres. Vê lá. Viveu no Rio de Janeiro no século XIX. Destacou-se por suas amplas e desinteressadas ações de caridade. Desinteressadas, entre parênteses. E por ter lançado as bases para um movimento espírita unificado, abrangendo uma característica científica e religiosa. Mas, isso aqui é nosso irmão Bezerra de Menezes. Mas eu não poderia iniciar o nosso assunto da noite sem apresentar também o maior ícone da campanha do quilo, o nosso irmão Elias Alverne Sobreira. Esse senhor aqui na capa, que tanto trabalhou em prol dos necessitados. E aqui diz, na contracapa, Elias Alverne Sobreira, militar pernambucano que em 1938 passou a realizar e divulgar a campanha do quilo, sob inspiração do Dr. Bezerra de Menezes. Essa divulgação resultou em muitas obras sociais em favor dos necessitados. E todos nós somos necessitados. Mas podemos até dizer que somos um necessitado melhorado, que a gente pode doar o alimento para aquele realmente que precisa. E o legionário do quilo não basta estar só falando. Aqui eu estou vendo alguns legionários que trabalham aqui na casa. Trabalhei aqui durante quase 25 anos na campanha do quilo. Não que eu tenha deixado, muito pelo contrário, mas eu busquei novas experiências. Eu precisei galgar outras casas espíritas para ter um maior conhecimento. Aqui aprendi muito. Eu tenho muita gratidão pela Casa União e Paz, principalmente os mentores dessa casa que tanto me ajudaram, até me curaram. E a gratidão é imensa. Mas a necessidade de Valdec é tão grande que eu fui buscar outros conhecimentos. E hoje já estou há 3 anos no Lar de Maria, desenvolvendo um trabalho que eu mais amo, trabalhar com as mães necessitadas, as famílias verdadeiramente necessitadas, que sábado a sábado pela manhã estamos junto com elas, levando o Evangelho, promovendo o café da manhã e distribuindo mensalmente as cestinhas básicas, e hoje foi dia da distribuição. Então esse é um trabalho que não tem preço. É o contato do dia a dia com aquelas pessoas que mais necessitam. Então, é de arrepiar. Claro, o Lar de Maria é uma casa grande, comporta 283 trabalhadores, é imensa, né? Mas as portas estão abertas para todos que quiserem trabalhar. Aqui no capítulo 1 desse livro, ele diz assim: os espíritas no Brasil e em outras partes do mundo realizam a campanha de maneira natural e como consequência dos conceitos doutrinários. Registros que a primeira campanha empreendida pelos espíritas brasileiros ocorreu no dia 31 de julho de 1938, em um domingo no Centro Espírita João Batista, do Rio de Janeiro, em favor do abrigo Creche Nazareno, situado em Campo Grande, também no Rio de Janeiro. Por essa razão, o
o dia 31 de julho é considerado o dia da campanha do quilo. Então nós, legionários do quilo, não devemos de forma nenhuma esquecer o dia 31 de julho de cada ano. E quem fundou a campanha do quilo no Brasil? O nosso irmãozinho de luz, Elias Alverdes Sobreira, trabalhador incansável, desencarnou já bastante velhinho, né? Deu a sua contribuição para com os necessitados. E ele traz essa informação, né, maravilhosa para a gente. Este livro é uma cópia do Bom Combate, que o nosso irmão Isoláquio, ele construiu. E trabalhar na campanha do quilo é livre, é para todos. Basta querer, basta ter amor no coração. Basta superar as dificuldades e hoje eu vou para a campanha. E amanhã eu sei que aqui no União e Paz a campanha vai ser um pouco mais agigantada em função de pessoas que vão vir, mais precisamente o nosso irmão Feitosa junto com sua equipe. Então vai ajudar bastante a casa, que necessita de alimentos para beneficiar quem necessita. É ruim trabalhar com a mão, né? Quando está aqui fica mais fácil, mas tudo bem. A campanha do quilo. Por sorte, os espíritas, nós espíritas, tem à mão esse recurso há um tempo descomplicado para o entendimento e assimilação, confiável por assegurar a realização do objetivo e facilitador do comportamento individual. A campanha do quilo trata-se da pedagogia experimental, não abstrata, especulativa ou teórica, da vivência da caridade, seja na sua vertente moral, da benevolência, indulgência e clemência ou perdão, seja na sua vertente material, da beneficência, com efeito, ela faculta o aprendizado prático do altruísmo, por medida em que induz a consciência a abrir-se para a percepção do outro. O outro é o nosso próximo, aquele que está mais próximo da gente, e esse próximo, ele está dentro do nosso lar, que também é necessitado. O outro próximo por quem se pede e a quem se pede. Isso leva à superação da tendência egoística de imposição da própria liberdade aos circunstantes. Então, a gente tem a grande oportunidade de trabalhar na campanha do quilo, levando não só o Evangelho de Jesus, a paz, através das mensagens. E o tema de hoje ele retrata sobre as mensagens que levamos aos lares, ou do que eu estou realizando atualmente, no campanha tipo pedágio nas ruas, nos sinais. E é uma experiência inigualável que eu estou aprendendo mais ainda sobre isso. Porque não basta você bater uma residência, quando você para no sinal, que o carro, ele abre ou não o vidro, você pode ser... eles podem te agredir com palavras, dizer, vá trabalhar, o que você está fazendo na rua hora dessa? O senhor já é tão velho. E ali a gente silenciosamente agradece a Jesus, deseja paz e deixa ele passar ou segue no carro que vem atrás. E aquele carro que vem atrás abre o vidro e bota na sacolinha a moeda. E já aconteceu casos comigo, já há uma semana, próxima passada, do cara tirar uma cesta básica dentro do carro e me dar. Não a mim, né? A campanha. E aí a gente está com a sacola grande, coloca dentro da sacola e segue. Porque dificilmente um carro doa alimentos. Eles doam mais moedas. Ou sim ou não, agradece e vai e segue em frente. Tudo é experiência. E cada um de nós, ceareiros de Jesus, aprendemos com essa grande oportunidade de ser útil,
ser útil a quem mais necessita. Trabalhar as nossas imperfeições. Nós não carregamos dois tipos de vício, não é? Eu sempre falo nas minhas palestrinhas. É o vício material, que é o tabagismo, o álcool e as drogas, e o principal deles, os vícios morais que carregamos. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a raiva, a ira, o ódio, o ciúme. Tudo são vícios que atrapalham a nossa jornada, a nossa trajetória de evolução. E a campanha do quilo, meus irmãos, ela trabalha isso em nós. Por que eu tenho que ser orgulhoso? Porque se eu baixar aqui, tocar no chão e levantar o dedo e olhar um cisco da poeira que eu consegui captar, que eu nem vou ver a olho nu, eu não valho mais do que isso. E por que eu não posso deixar o meu lar, os domingos, e ir para as ruas, trabalhar na campanha do quilo, ou ir para os sinais e pedir um auxílio em nome de Jesus para beneficiar famílias carentes? Por que não? Se eu sou o que mais preciso, se eu sou o mais necessitado dessa tarefa. E toda vez que se encerra o trabalho, seja no porta a porta na residência, ou seja nos sinais, eu volto sem conseguir sentir o chão, de tanta leveza, de tanta paz. Assim ocorre nos trabalhos assistenciais que as casas espíritas executam. Entrega de sopa, pão, roupas. E no final da tarefa, a gente volta super feliz. Né? Super feliz. Diante das experiências adquiridas, que você teve em contato com o mais necessitado. Aquele que mais precisa de você. Então, por isso, a grande necessidade de se doar. Eu separei os tópicos com os clipes, mas está dando para a gente ir trabalhando, né? O fato do legionário do quilo distribuírem uma pequena mensagem às pessoas que o recebem nas residências ou nas vias por onde passam, ou deixá-la nas caixas de correio, proporciona uma abertura para a consolação dos espíritos em agonia e, ao mesmo tempo, um convite à iluminação, isto é, a descoberta da verdade que liberta dos mitos, dos erros, da falsidade e da mentira. Todavia, recomendada a prudência que se indague sempre ao interlocutor. Se ela aceita a mensagem, mesmo quando acaba de fazer uma doação. Resumindo, o legionário do quilo, ele tem que estar atento quando ele recebe ou não a doação. Atento no quesito entrega da mensagem. Ele tem que perguntar: o senhor, a senhora aceita a mensagem? Se ela ou ele não aceitar, a gente tem que respeitar. Porque a gente não sabe qual o credo religioso da pessoa. Muitos já sabem: não aceito, toma o alimento e vá-se embora. Que Deus te abençoe, muita paz. E outros não têm o alimento para doar, mas pedem a mensagem. Porque aquela mensagem é edificante. Aqui mesmo no União em Paz, quantas residências nós não já batemos as portas e a pessoa diz: essa mensagem veio para mim porque eu estou precisando. Eu encontro com um enfermo lá dentro. E essa mensagem vai ajudar muito. Porque é luz, meus irmãos. É luz no caminho. E as mensagens que vão para as residências não vão por acaso. Ela vai levando o que mais aquele irmão necessita para ajudá-lo
Eu conheço mesmo um legionário do Quilo que veio para a campanha, porque depois que ele recebeu a mensagem na porta, tocou o coração dele e ele procurou saber como era que fazia e veio. E até hoje ele faz. Isso aí é maravilhoso, é gratificante o trabalho dessa campanha do Quilo, por toda a cidade, por todos os bairros. Pessoas dedicadas, como muitos legionários aqui do Quilo, nosso irmão Feitosa, Cris e tantos outros que fazem a campanha. Se eu for citar o nome aqui dos que eu estou vendo, eu não vou parar. E lá para dentro tem mais. Então é isso. É o trabalho de amor, é a prática do bem. É o bem pelo bem. Aí vem um item interessante aqui. O que Jesus espera do legionário do Quilo? O que é que Jesus espera de mim? Amanhã eu venho para a campanha do Quilo, o que ele vai esperar de mim? Será que eu vou dar o meu melhor? Ou eu vou vir por vir? Eu não posso vir por vir, não. Eu tenho que vir convicto de que eu preciso me trabalhar. E eu me trabalhando, estou ajudando meus irmãos. E aqui é a grande pergunta. A resposta à pergunta: o que Jesus espera de um legionário no Quilo? É a mesma pergunta do Livro dos Espíritos 886, quando Kardec questionou os Espíritos de verdade. Como Jesus viria a caridade? Como Jesus viria a caridade nos tempos de hoje? Ele viria por 3 aspectos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É o bíblico. Benevolência, indulgência e perdão. Será que estamos sendo benevolentes para com os nossos semelhantes? Pensar lá em casa? Será que eu estou sendo indulgente comigo mesmo, ou com a minha família, ou com os meus irmãos? Claro, Waldeck carrega uma quantidade imensa de imperfeição. Porque se eu já fosse perfeito, eu já não estaria mais por aqui. Eu estou muito longe da perfeição. Hoje, numa palestrinha sobre o Evangelho com as mães necessitadas, eu falei para ela que eu necessito de centenas e centenas e centenas e centenas de milhões de anos para alavancar a minha perfeição. Então eu passaria a noite aqui toda falando centenas e centenas e centenas para que eu possa me melhorar. Veja como eu estou longe da perfeição. Todos nós. Habitamos o planeta de prova e expiação, está lá no capítulo 3, na casa do meu pai, há várias moradas. E esse planeta que nos acolhe de prova e expiação, é preciso que a gente passe por ele, que a gente vivencie as dores, as dificuldades, porque nada é por acaso. Tudo tem uma razão de si. Se sofremos, é porque lá atrás cometemos atitudes equivocadas, vamos dizer assim. Se estamos felizes, é porque lá atrás a plantação foi ótima. E aí a colheita ela é obrigatória e é para todos. Então, atentar nessa questão do Livro dos Espíritos, 886, quem quiser consultar, pode ir lá. O trabalho da campanha ele é dinâmico. Os trabalhos da Casa Espírita, eles são dinâmicos. E a campanha do Quilo é uma das tarefas que existe na Casa Espírita. E nós, como espíritas que somos, ainda cheios de defeitos, devemos ter cuidado nas nossas atitudes, para que a gente não machuque o nosso semelhante, para que a gente compreenda, para que a gente entenda a necessidade do próximo. Ele segue aqui: o legionário do Quilo é uma mulher, é um homem, é um menino, uma menina acima de 14 anos.
um senhor ou uma senhora que se dedica a praticar a campanha do quilo, de forma permanentemente disciplinada. Na verdade, o espírita, ele tem que ser disciplinado em tudo, principalmente no horário. O trabalho na casa espírita, ele requer que o legionário ou o trabalhador, porque tem pessoa que é trabalhador, mas não é legionário. E tem pessoa que só é legionário e não é trabalhador. Aí a gente tem que respeitar a condição de cada um, né? Mas e é preciso ter muito cuidado do que fazemos para que não machuquemos o nosso semelhante. E esse legionário, ele está amanhã aqui, estará uns bons legionários aqui amanhã, para a realização dessa tarefa. Não sabemos ainda aonde vamos angariar a moeda ou o alimento. Para isso existe uma coordenação da casa e pela escala de trabalho tem um dirigente que vai guiar a equipe. E não se sai da casa aleatoriamente. Existe uma preparação onde ele do bom combate está ali, interpretado a nível dos legionários, em seguida mais 15 minutinhos do Evangelho de Jesus, que não pode de forma alguma deixar de ler. Também interpretado, depois a prece de saída, fechamento da casa, e cada um se dirige junto com o dirigente para trabalhar. Trabalhar em benefício do semelhante. E, na verdade, não é bem em benefício do semelhante, é em benefício de si próprio, combatendo assim em nós esse orgulho tão exacerbado que ainda temos, a vaidade, sentimentos que não agrega valor nenhum. Eu vou falar aqui alguns modos inadequados do legionário. A forma de agir e de falar do legionário devem estar de acordo com a seriedade do trabalho. Não convém dançar ou cantar durante a campanha do quilo. Tem legionário que sai cantando, mesmo em silêncio, mas sai cantando. Porém, lembre-se que está sendo vigiado pela espiritualidade. É inconveniente que o legionário se aproprie de qualquer coisa que não lhe pertença. Por isso, evite colher frutas, flores, mudas ou mesmo folhas de plantas. É comum a gente ver alguns legionários puxando uma flor, botando na cabeça. Eu mesmo já tirei, confesso, uma flor, atirei 3 ou 4 e doei para as minhas companheiras do trajeto de rei, está aqui o puxão de orelha, né? Tudo é aprendizagem. Então, a condição do legionário tem que ser uma condição de uma moral a mais alta possível. Nada de tomar outra bebida que não seja água no trajeto. Nada de se alimentar. Quando chega à casa espírita, geralmente, não toda vez, sempre tem um lanchinho, depois da prece, de encerramento, recolhimento das sacolas, dos alimentos, aí um lanchinho. E quando alguém aniversaria, aí a equipe já comprou ali um bolinho, um refrigerantezinho e é feito aquele parabéns. Tudo isso é louvável após o trabalho da campanha, para que a gente não pense que somos. Nós estamos. Pessoas, um tema interessante aqui, um item, né? Pessoas obsediadas podem fazer a campanha do quilo. Interessante, né? Em regra, vítima de obsessão simples pode fazer a campanha do quilo, desde que se disponham a curar-se e a seguir os preceitos evangélicos com firmeza e perseverança. Já os portadores de fascinação e subjugação, ele está se referindo aos tipos de obsessão,
Nós sabemos que tem a obsessão simples, que ele falou aqui, a gente pode fazer a campanha, a obsessão por fascinação e por subjugação, né? E a subjugação é um salto para o suicídio, né? Aí ele diz aqui, acurar-se e seguir os preceitos evangélicos. Já os portadores de fascinação e subjugação devem concluir com êxito o tratamento desobsessivo em centros espíritas bem assistidos, antes de aderirem ao trabalho da campanha do Quilo. Então eu chego na casa espírita, estou trazendo uma série de dificuldades. Então o que eu tenho que fazer de imediato é procurar orientação para uma consulta, um tratamento, uma triagem, um caminho para o tratamento, e aí eu vou seguir o tratamento semanalmente na casa espírita, procurar, independente do tratamento, estudar espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, o espírita, ele tem que estudar. Não se admite o trabalhador da casa espírita sem ter o mínimo de conhecimento básico da doutrina. Tá? Então, existem cursos, pelo menos lá no Lado de Maria nós temos os cursos básicos da doutrina espírita, básico da mediunidade, online ou presencial. Aqui também no União em Paz existem estudos, é só querer. E aí eu estudando, eu vou melhorar, e quando eu estiver um pouco melhorado, eu já posso procurar a coordenadora da campanha do Quilo, dizendo, Dona Célia, eu posso fazer a campanha do Quilo? Ela vai, com certeza, aprovar. Pode, você já está em tratamento, direitinho e tal, já tem uma boa noção, porque no momento que a gente senta aqui numa cadeira e que a gente volta para casa, a gente volta diferenciado. Ninguém volta como entrou. Porque é nesse momento aqui que todos estão recebendo tratamento espiritual. Existe uma gama de espírito aqui no salão, tratando de cada um de nós, independente ou não que esteja ligado à casa a nível de consulta espiritual. Todos são assistidos. Inclusive eu que estou aqui, que sou um dos mais necessitados desse amparo, desse tratamento, dessa atenção. Dos bons espíritos, dos mentores que faz essa casa de oração e de trabalho. A campanha do Quilo deve ser entendida como ação social beneficente e oportunidade de desenvolvimento espiritual. É bem verdade que os legionários do Quilo, de modo geral, com o tempo, passam a realizar esse trabalho sem outro objetivo que não seja a alegria de praticar o bem, ou seja, com total desinteresse. É isso que acontece com o legionário do Quilo, pelo menos dessa casa aqui que eu conheço, na palma da mão, e do lado de Maria que eu estou trabalhando lá. A gente, quando acorda, é tomar um banho, vestir a camisinha branca, a bermuda ou a calça comprida, o sapato, fazer aquela refeição suave, vir para a campanha, feliz, porque não adianta, eu não consigo ficar em casa no domingo, que não seja para vir para a campanha do Quilo, ou para o pedágio, eu não consigo. Isso já vem há 25 anos, a última campanha que realizei aqui foi em dezembro próximo passado, e já adentrei ao trabalho seguinte, que é o pedágio, que eu precisava adquirir essa experiência. Tudo é aprendizado. Vejam vocês, eu já velhinho como estou, né? Mas tão necessitado de aprendizado que você nem imagina. Tão necessitado dessa ajuda, dessa compreensão, desse calor do humano, do ser humano. E eu encontro isso na reunião onde vai estar todos os legionários do Quilo. É o abraço fraterno, é a atenção, é o cuidado. Esses detalhes que só impulsionam o legionário para uma melhor condição. A campanha é um auxiliar do espírito para alcançar os seus objetivos últimos na medida em que o ajudam, de modo poderoso a chegar a Deus.
Não sei se alguém já teve a oportunidade de me ver falando sobre a escala espírita. Existe uma pirâmide. Todos sabem o que é uma pirâmide, né? Dividida em 3 partes. A base é onde nós nos encontramos, espíritos imperfeitos. O meio, a parte mediana, é onde se encontram os bons espíritos. E a parte superior é onde se encontram os espíritos puros. Mas nós estamos lá embaixo, na base, com vários degraus a alcançar. E levaremos centenas de anos, quiçá milhares, para a gente atingir uma condição melhor, para chegarmos a bons espíritos. Esse planeta de amor e de luz, planeta Terra, que se encontra em processo de regeneração, nos acolhe, mas ele exige que cada um de nós façamos a nossa parte. Que a gente procure ao máximo se desapegar das coisas materiais que não agregam nenhum valor. Eu estou cansado de escutar da minha esposa. Tu vai hoje para o lado de Maria ou para o Neudo? Eu digo, vou. Por que tu não leva a tua cama e dorme lá? De lá no local de dormir. Mas aí eu já entendo isso porque ela não tem a compreensão que o espírita tem. Do jeito, ela me alfineta antes, quando eu não tinha conhecimento, eu devolvia a alfinetada. Hoje eu não tenho mais condição de alfinetá-la, porque minha consciência já não permite mais. Eu tive um pouco de aprendizado e ela não teve. E aí eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir lá, trabalhar e trazer a paz para o lar, para o meu convívio. Assim como eu saio de manhã cedo para a campanha do quilo, precisamente, que é o tema da noite, quando eu volto da campanha, eu volto cheio de energia, cheio de paz, todo harmonioso, que não tem como ela me questionar, nem me alfinetar. Não tem como. E aí a gente já toma um banho, já almoça junto, e eu digo, ó, vou lá para o cochilo, dar uma relaxada. Ela ela não gosta de dormir na parte da tarde, mas eu vou lá dar o meu cochilo. Mas, cheio de boa vontade, a luz dentro do meu coração, e é uma tarde que a gente dorme ali, lembrando do trabalho que foi realizado na campanha do quilo. Lembrando dos não, das portadas na cara, nas residências. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, do momento da campanha do quilo. Quando eu cheguei num prédio desses daqui, de Maranguape, a equipe estava toda comigo. E aí eu pedi à mãe uma ajuda para a campanha do quilo, em nome de Jesus. E ela mandou me retirar da porta, porque eu era um malandro, eu era um desocupado. Desapareça daqui. Aí eu agradeci a Jesus e fui me retirando. Pasmem vocês que na minha retirada, uma criança de 5 anos mais ou menos me chamou e disse, tio. Aí eu olhei para trás, ela estava com um saco de bolacha escondida detrás da planta, era uma palmeira. E aí ela disse, a sacola aí rápido, era um menino. Aí eu abri, ela jogou, agora vá-se embora, porque se minha mãe ver eu vou apanhar. Veja o nível de evolução dessa criança, consciente de que precisava doar, mesmo escondido da mãe, porque a evolução da mãe estava muito mais aquém daquela criança. É um espírito que está no corpo de criança, mas é um espírito milenar que já traz alguma evolução. Isso são vivências da campanha do quilo. Uma outra ocasião, bem na avenida, o cara todo desengonçado nos aborda. Eu quero que o senhor me dê aí da sua sacola alimentos. E aí a gente, com calma, disse para ele, meu irmão, você conhece o Centro Espírita do União e Paz, lá na rua 5, número 40? Eles conhecem, vá para lá, espera a gente lá, que lá a gente preparou alguma coisa para você. E não podemos tirar o alimento da sacola para você. E aí a gente continuou o trabalho.
E eu pensei que não, quando a gente chegou, ele estava aí sentado, dentro da porta. E aí, dona Célia já foi, já preparou a coisinha lá para ele, arrumou, ele levou. Então, é essa oportunidade que a gente não pode deixar de contribuir, de jogar fora. Ah, mas ele vai chegar ali na esquina, vai vender para comprar droga. Não importa. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E é isso que a campanha do Quilo convida a todos. Venha se trabalhar, combater as suas más tendências. O verdadeiro espírita se reconhece pelo grande esforço que ele imprime para combater as suas más tendências, que todos nós temos. Dentro de nós existe o bem e existe o mal. Eu pratico o mal se eu quiser, ou pratico o bem. Então, eu tenho o livre-arbítrio, e para mim, o melhor é eu seguir o bem, então eu vou seguir o bem. Não vou entrar na sintonia para praticar o mal. Porque, como eu disse anteriormente, a lei é de causa e efeito, e eu vou reparar. Vou reparar. Aconteceu essa semana, na saída do Lar de Maria, teve muita chuva na última terça-feira. Nossos trabalhos são nas terças-feiras de tratamento, na tarde e até pela noite. E aí, na saída, eu fui dar ré no meu carro. E nesse ré, eu sem querer encostei no carro de um companheiro lá. Mas eu não senti o contato. Encostou, eu não vi, não percebi. Vim embora para casa. Quando cheguei em casa, que eu olhei, eu vi o carro arranhado. Então a minha consciência não permitiu eu ficar em silêncio. E aí eu botei no grupo: meus irmãos, boa noite. Eu devo ter arranhado algum carro de algum companheiro, um trabalhador, um paciente. E, por gentileza, se prontifique aí, apareça para poder a gente acertar, ver o que foi o prejuízo. Porque a lei é de causa e efeito. Se eu me esconder e não querer ressarcir aquela despesa, lá na frente vão fazer o mesmo comigo. E eu não vou ter condições de reclamar. Porque eu vou me lembrar imediatamente através da lei de causa e efeito. Tudo que você fizer, faça consciente. E procure sempre fazer o bem. Nunca faça nada às escondidas, mesmo que não tenha ninguém por perto. A lei da natureza está junto de você. Tudo é fluido. E a gente vai ser punido por conta do erro cometido às escondidas. Então a gente tem que se amar mais. A gente precisa trabalhar mais o sentimento de amor, o sentimento de união. Vamos voltar um pouco na campanha do Quilo. Sai a equipe para o trabalho. Depois da preparação, tudo coordenado pelo dirigente do dia, e vai. No trajeto, qualquer desentendimento tem que ser tratado com o dirigente da campanha. De preferência, silenciar na rua. Quando adentrar a casa, o dirigente chama aquele legionário em particular e se expressa, dando as orientações cabíveis, de acordo com as orientações do bom combate, da campanha do Quilo. Dessa forma que os trabalhos têm que ser conduzidos. Nada de espalhar, de falar, fez isso e aconteceu, tal, não. Todos nós somos falhos, gente. Precisamos desse amor, desse carinho, dessa atenção, dessa compreensão, para que a gente não perca o legionário, porque ainda temos imperfeições diante daquele sentimento ruim que chama-se
Me ajuda quando a gente esquece. O melindre, tá? Ainda temos o melindre. E se a pessoa falar muito alto comigo, eu vou ficar melindrado e talvez eu não volte mais. Então é de responsabilidade imensa do dirigente da campanha do Quilo daquele dia ter essa atenção com o legionário. Porque somos seres humanos, ainda imperfeitos, e necessitamos dessa compreensão. A tendência é que essa equipe fique mais coesa, como aqui é do União e Paz. Há quantos e quantos anos a gente vem trabalhando aqui? Quando comecei a campanha do Quilo, meu cabelo era loiro. Hoje está branco. Eu agradeço ao alto, porque me deu a condição de trabalhar para que eu continue na marcha do bem. E olha que eu ainda preciso aprender muito, viu? O caminho é longo, mas eu vou seguir com todos. E aqueles que precisarem de ajuda, eu vou dar as mãos para puxá-lo junto comigo, ajudá-lo. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas na condição de evoluir. Um dia todos nós seremos anjos. Acreditam nisso? Pois seremos. Cada um a seu tempo. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque não vai cair nenhum benefício do alto se você não se esforçar. E quando a espiritualidade de luz estiver trabalhando em trabalhos essenciais, tipo campanha do Quilo, pode ter certeza que serás beneficiado. Serás ajudado em muito. Porque comigo acontece isso, por que não acontece com os outros? Claro que acontece. Se eu quero, eu vou conseguir. Então eu venho para a campanha, eu vou realizar a tarefa. Eu preciso dela. Eu preciso combater esses sentimentos negativos que ainda moram dentro de mim. Eu preciso expurgá-lo. As 3 chagas da humanidade, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Só trabalhando, só se ajudando, só cooperando, só amando. Para encerrar, eu queria dizer que Jesus nos deixou 2 verbos. O primeiro, amar. Amar indistintamente. O segundo, servir. Servir sempre. Porque Jesus veio ao mundo, veio só servir. Ele não veio para ser servido. E quem somos nós para sermos servidos? Temos que servir o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem, firmeza de espírito, vontade de trabalhar, de querer crescer espiritualmente. Muita paz a todos, uma boa noite. E obrigado pela atenção. Bem, meus irmãos, como o nosso irmão Valdec bem falou, né, o amor tão importante. Como nossa irmã Joana de Ângeles diz, que o amor é um tesouro que se multiplica à medida que se reparte. Então, que a gente reparta bastante, o máximo que a gente puder. Né? Que a gente possa ser essa esperança, a resposta da oração de alguém. E é pela boa vontade que a gente chega lá. Né? A campanha do Quilo, como o senhor Valdec falou, traz um benefício incrível àquele que pratica. Incrível. Né? E a gente que faz parte desse trabalho recomenda a todos e convida, porque o que a gente sabe que é bom, a gente quer para todo mundo, né? Então é isso. Então, nesse momento, eu quero agradecer bastante, né, a seu Valdec por ter trazido todos esses esclarecimentos, exemplos, né, que possa levar um abraço fraterno de todos nós, né, que compomos o Núcleo Espírita União e Paz, ao lado de Maria, tá bom? E ao senhor também, o velho amigo nosso, aqui. Nesse momento, nós vamos encerrar, né, o trabalho de divulgação de hoje,
eu só quero dar um aviso, né, que todas as pessoas que fazem parte desse trabalho de divulgação aqui da casa, certo? Domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui a reciclagem desse trabalho de tribuno, tá bom? Então, todos que fazem parte desse trabalho estão convidados e será muito importante a presença de vocês, tá certo? Então vamos fazer a prece para que logo após a gente possa fazer o sorteio dos livros, tá ok? Vamos tentar esquecer um pouco dos problemas que às vezes nos afligem tanto, não é? Entrar na sintonia de amor que paira nesse ambiente. Tentar conectar-se às energias fluídicas, magnéticas, que já estão presentes desde o momento em que aqui adentramos. Ó Pai, Criador dos céus e de todo o universo, fonte inesgotável de amor, de paz, de harmonia, que nos enche de esperança e de bom ânimo a cada dificuldade que precisamos enxergar, que nos dá a mão quando caímos, que nos carrega nos braços quando nos sentimos fracos. Ó Senhor, como somos gratos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, pela oportunidade de mais uma vida encarnada, por receber esse uniforme de trabalho chamado corpo físico, por teres fé na nossa condição de alcançar uma moral melhor, essa condição de modificar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa visão. Que possamos, Senhor, cada dia que acordarmos, nos sentirmos felizes, gratos e cheios de energia para transpor as dificuldades que possam aparecer no caminho, com elas aprender e assim evoluir. Que a Tua paz possa nos acompanhar por mais uma semana e que a Tua luz possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Dá esse microfone para fazer o sorteio.